A produção de lambari é uma das atividades mais recentes da aquicultura brasileira. Ela cresce de forma acelerada para atender um mercado que é diversificado. Entender os sistemas de produção de lambari por meio de indicadores de sustentabilidade foi tema da minha tese de doutorado pelo Centro de Aquicultura da Unesp, sob orientação do professor Dr. Wagner Valente. Nesse vídeo eu espero difundir de forma simplificada o conhecimento gerado a produtores rurais, pesquisadores e formadores de políticas públicas, de forma que possa contribuir para o avanço do setor produtivo. Gostaria de agradecer a todos aqueles que contribuíram para a realização desse projeto de pesquisa, em especial aos lambaricultores paulistas que me receberam em suas propriedades e compartilharam seus conhecimentos. Confira o vídeo. Para maiores informações, consulte o banco de teses do CAUNESP e em breve publicações em periódicos internacionais. Muito obrigado! Eu venho acreditando no lambari há mais de 20 anos, né? Por perceber que a espécie estava extinguindo nos mananciais. Por ser pescador, eu percebi que a pesca do turismo tinha essa necessidade. E acreditando nisso, nós começamos um trabalho, né? O meu sustento sai da piscicultura. Eu mexo com a piscicultura faz 20 anos. Só que eu vinha com pacu, peixe redondo para pesca pague. O lambari era uma praga para mim nos tanques. Vinha da canaleta do córrego, aí virava uma praga. Aí eu comecei a vender o lambari para as casas de isca. Mas eu não enxergava assim no lambari uma renda tão grande. De 9 anos para cá eu comecei a criar lambari. E crio o lambari consorciado com a patinga também. E o lambari está rendendo até mais do que a patinga por os pés pag está fraco. Achei aqui 2 erosão e dessa erosão eu fiz um projeto pelo ITESP. Disso eu montei um pesque pague. Só que aí achei que ia me dar prejuízo, não era viável. Aí eu mudei para criar lambari. O lambari ele tem um aceito no mercado muito bom. Que o povo não precisa nem eu levar, eles que trazem aqui, vêm buscar aqui. Eu estou no assentamento Córrego Azul desde 98. De imediato eu vi que o lote que tocava para mim tinha o potencial de piscicultura. Eu iniciei com um tanque produzindo tilápia. Atingimos esse ano 1 milhão de lambari, em torno de 15 a 20 lambari metro quadrado. Tudo que produz vende. Ela está me sustentando e sustentando mais 2 funcionários. Como foi possível observar, o lambari apresenta grande relevância socioeconômica. A sua atividade permite a inserção de produtores de diferentes condições sociais para atender diversificado mercado. Trata-se de uma espécie nativa de pequeno porte e curto ciclo de produção. A espécie mais cultivada atualmente é a Astyanax lacustris, também conhecido como lambari do rabo amarelo. Atualmente, 90% do mercado consumidor de lambaris é voltado para a isca viva, para a pesca esportiva. O mercado de petiscos para o consumo humano também está em grande ascensão e novas tecnologias estão se desenvolvendo para viabilizar e aumentar esse mercado, como por exemplo a máquina de evisceração do lambari, um processo automatizado capaz de processar e limpar até 250 kg de lambari por hora, viabilizando um nicho de mercado tão importante, garantindo muita qualidade. Além disso, a pesca industrial de atuns já começa a utilizar lambaris como forma de atrair cardumes com a frota pesqueira, especialmente na região de Santa Catarina. Atualmente, sardinhas oriundas da pesca extrativista são utilizadas para essa atividade. O uso do lambari, oriundo da aquicultura, reduz a pressão de pesca sobre os estoques naturais de sardinha, aumenta a eficiência da pescaria devido às suas condições de agitação em contato com a água do mar, e não há riscos de inserção de novas espécies no ambiente marinho, como por exemplo tilápias que podem tolerar salinidade e se adaptar ao ambiente marinho. Este mercado está só no começo, porém abre portas para uma grande potencialidade, pois apenas uma embarcação demanda por viagem de 800 a 1 milhão de unidades de lambaris. É muito comum ouvirmos a definição de sustentabilidade como aquela atividade ambientalmente correta, socialmente justa e economicamente viável. Porém, neste trabalho estamos considerando também a inserção de uma 4ª dimensão da sustentabilidade, a dimensão institucional. As relações de governança são muito importantes para entender como um todo a sustentabilidade de uma atividade econômica.
Existem diversos métodos capazes de medir a sustentabilidade na aquicultura. Cada um apresenta diversas aplicações e características próprias. Neste trabalho, escolhemos o método de medição de sustentabilidade pelo conjunto de indicadores, que apresenta resultados mais fáceis de compreensão, também capaz de gerar índices comparáveis entre espécies. Trata-se de uma metodologia recente e inovadora. Há poucas informações disponíveis na literatura de como quantificar e qualificar a sustentabilidade. Porém, entendemos que para medir sustentabilidade na aquicultura, é necessário medir para comparar sistemas de produção. O presente trabalho parte de algumas perguntas centrais. Será que a intensificação tecnológica aumenta a sustentabilidade dos sistemas de produção de lambari? Qual é o sistema de produção mais sustentável? Quais são os pontos fortes e fracos de cada sistema? Nós partimos de uma hipótese de que o sistema de maior controle de produção apresenta maior sustentabilidade devido a fatores como eficiência e competitividade. O uso do termo sustentabilidade é empregado de forma errônea em diversas situações, muitas vezes com objetivos meramente comerciais. É necessário ampliar o entendimento desse conceito e estimular sistemas de produção sustentáveis. Além disso, esse trabalho foi realizado em períodos onde a crise hídrica afetou diretamente os produtores de lambari paulistas, revelando a eficiência, fragilidade e capacidade de resiliência de muitos produtores em relação às mudanças climáticas. Também é importante salientar as diferenças entre os produtos diferenciados oriundos da agricultura familiar com os produtos do agronegócio e commodities que detêm a maior parte das políticas públicas de incentivo. Assim, sistemas de produção sustentáveis necessitam de apoio governamental para o desenvolvimento do setor. Dessa forma, esse trabalho pode embasar a elaboração de políticas públicas para sistemas de produção sustentáveis, utilizando resultados da pesquisa científica. Para a realização desse trabalho, identificamos os principais sistemas de produção de lambaris no estado de São Paulo e classificamos em 3 tipos, considerando principalmente os aspectos da reprodução. Assim, temos o sistema de baixo controle de produção. Nesse sistema, as matrizes se reproduzem de forma natural dentro de viveiros escavados. Permanecem nos viveiros por todas as fases de produção e o controle e intervenção da reprodução e população dos viveiros é mínimo. A produção é nativa. Cada 4 meses eu faço a colheita e a despesca do tanque, enxugo o terreno total do tanque. Aí a partir que ele ficou 15 ou 20 dias tomando o sol, aí eu sorto a água dentro outra vez e ele vai reproduzir novamente. Eu volto as matrizes ali e dali para diante só lucro. Há também o sistema de médio controle de produção. Nesse caso, há a indução hormonal, aplicada diretamente nos peixes para desovar nos viveiros. Ou ainda, há trocas e relações comerciais com outros produtores para aquisição de formas jovens. O controle da população estocada é intermediário. A gente iniciamos a produção natural, né? Colocava as matrizes e a produção não era satisfatória, era pequena. Agora, num período para cá, 2 ou 3 anos, já estamos com a produção induzida. Nós induzimos as fêmeas a reproduzir diretamente no viveiro. Induz e solta no viveiro. E a produção tem sido melhor. O terceiro sistema de produção é o sistema de autocontrole. A reprodução é realizada em laboratório, induzida com extrato bruto de hipófise de carpa. Após a indução, os ovos permanecem em incubadoras até que haja a eclosão e absorção do saco vitelínico pelas larvas. As pós-larvas são transferidas para viveiros escavados fertilizados quando já estão aptas a consumir alimento natural do plâncton produzido. Nesse sistema, há controle da reprodução e do povoamento, pelo fato da possibilidade de contar a produção de ovos e pós-larvas. Esse ano de 2015 nós produzimos em torno de um pouco mais de 20 milhões de unidade. Nós estamos envolvidos com 15 fazendas, produzindo intensivamente comigo, e envolvendo aí praticamente 4 estados que ajudam-nos a produzir, também a escoar essa mercadoria. Selecionamos 3 propriedades rurais de cada sistema de produção de lambari, totalizando 9 propriedades. Ao todo, foram aplicados 79 indicadores de sustentabilidade das 4 dimensões: ambiental, social, econômica e institucional. Para os indicadores ambientais, foram realizadas coletas de água, gases, sedimento, ração e organismos produzidos.
para as demais dimensões por meio da aplicação de questionário semi-estruturado. As fazendas selecionadas estão distribuídas no eixo oeste e noroeste do estado de São Paulo e compreendem os municípios de Teodoro Sampaio, Marabá Paulista, Monte Castelo, Tupi Paulista, Rinópolis, Itajobi, Borborema e Buritizal. Todas as amostras de água, sedimento, gases do efeito estufa, ração e lambaris foram analisadas no Laboratório de Aquicultura Sustentável do campus da Unesp de São Vicente, por meio de equipamentos analíticos de alta precisão. Dessa maneira, foi possível calcular indicadores de sustentabilidade e gerar índices por meio da aplicação de uma escala de performance. A sustentabilidade ambiental foi medida com base em 4 aspectos: o uso de recursos naturais, a eficiência no uso dos recursos, a liberação de poluentes e subprodutos não aproveitados, além da conservação da diversidade genética e biodiversidade. Com a aplicação dessa metodologia, podemos observar os resultados em gráficos multidimensionais, de fácil interpretação. Assim, é possível observar que os sistemas de médio controle e alto controle são considerados pela escala de performance como sistemas sustentáveis. Já o sistema de baixo controle é considerado potencialmente sustentável. E a tabela de subíndices, bem como o gráfico multidimensional, apresenta os pontos fracos de cada sistema de produção, por meio dos subíndices. No caso do sistema de baixo controle, por exemplo, a liberação de poluentes na água e no sedimento apresentaram performance inferior aos outros sistemas de produção, e nesses quesitos, eles apresentaram baixa sustentabilidade. Esse fator também pode estar relacionado com a produtividade, já que todos os indicadores apresentam uma relação com a quantidade de peixes produzidos. Pensam que é de fácil cultivo. Não, ele é muito exigente, é um peixe que exige bastante cuidado com a qualidade da água, oxigenação, fluxo. É um animal que tem que ter um cuidado bem acirrado com a sanidade dele. Já a sustentabilidade social foi avaliada considerando o princípio da equidade e distribuição de renda, a igualdade de oportunidades, a geração de postos de trabalho e os benefícios para as comunidades locais. Assim, podemos observar que o sistema de autocontrole é considerado socialmente sustentável, enquanto os sistemas de baixo e médio controle são potencialmente sustentáveis, considerando a escala de performance. O sistema de baixo controle apresenta baixa sustentabilidade na igualdade de oportunidades. Esse fato está relacionado com a baixa empregabilidade desse sistema, já que normalmente são produtores de escala menor que não empregam funcionários. Nesse ponto, é importante ressaltar a importância da produção de lambari para essas famílias, que mesmo sem gerar empregos formais, apresentam uma elevada geração de autoemprego, capaz de promover boas condições de qualidade de vida. Eu tenho aqui na propriedade um funcionário, mas toda vez que vem mexer com peixe, quase todo dia, trago 2 funcionários junto, ela gera bem emprego sim, né? Os indicadores de sustentabilidade econômica consideraram os aspectos da eficiência no uso de recursos financeiros, da capacidade de resiliência, a capacidade de absorver os custos das externalidades negativas geradas e a capacidade de gerar recursos para reinvestimentos na atividade. Um fato interessante nessa metodologia é considerar as externalidades geradas. Externalidades são os impactos econômicos, ambientais ou sociais negativos, ou também positivos, causados pela atividade, que geralmente não são contempladas no projeto. Dessa maneira, quantificamos e precificamos, ou seja, atribuímos preços aos principais nutrientes liberados nos sistemas de produção, como o carbono, o nitrogênio, o fósforo e gases do efeito estufa, expressos em dióxido de carbono equivalente. Dessa maneira, podemos observar que o sistema de autocontrole é economicamente sustentável, enquanto o sistema de médio controle é potencialmente sustentável e o sistema de baixo controle apresenta média sustentabilidade econômica. Também é importante salientar que as fazendas analisadas variam desde pequenos produtores em assentamentos rurais até o maior produtor de lambari do Brasil. Eu não tinha capital para trabalhar, capital de giro. Eu parei com a atividade de tilápia e comecei com a atividade do lambari, por ser mais barato produzir o lambari e o giro mais curto, né? Eu produzi o dinheiro mais rápido. E vendo o potencial da região que precisava do lambari para pescar o tucunaré.
Esse trabalho ainda propõe a utilização de indicadores de governança para determinar a sustentabilidade institucional, que consideram 4 princípios: o da responsabilidade e transparência, a eficácia e eficiência, equidade e previsibilidade legal, divididos em 3 tipos de governança: a governança hierárquica, governança de mercado e a governança participativa. Nesse caso, os resultados obtidos mostram que o sistema de baixo e médio controle apresentam média sustentabilidade institucional e o sistema de alto controle é potencialmente sustentável. Assim, a sustentabilidade institucional, os pontos de maior fragilidade se concentram na governança hierárquica, onde há faltas de políticas públicas, linhas de créditos e assistência técnica especializada para atender os produtores. Além disso, o trabalho em forma coletiva, por meio de associações e cooperativas, também não é trabalhado. Também é pouco estimulada e apenas um produtor do sistema de autocontrole consegue trabalhar com grupos informais, aumentando sua eficiência de mercado, que faz com que amplie a participação e diálogo com os diferentes elos da sociedade. Compilando os resultados das 4 dimensões da sustentabilidade dos sistemas de produção de Lambari, temos o índice geral final, onde o sistema de médio e alto controle são considerados potencialmente sustentável e o sistema de baixo controle apresenta média sustentabilidade. A dimensão institucional é a de maior fragilidade da sustentabilidade dos sistemas de produção de Lambari no estado de São Paulo, apresentando índices inferiores, revelando a importância de considerar essa dimensão em futuros trabalhos de medição de sustentabilidade da aquicultura. Este estudo caracteriza a produção brasileira do Lambari Astyanax lacustris, pois foi possível amostrar propriedades desde assentamentos rurais até grandes fazendas produtoras. A produção das 9 fazendas amostradas foi 3 vezes maior do que a produção nacional publicada pelo IBGE. Como pontos fortes da produção de Lambari, podemos enaltecer o fato dela ser uma espécie nativa, ser de pequeno porte e baixo nível trófico, apresentar diversificado mercado, ter fácil reprodução, viabilidade econômica e externalidades positivas. Como pontos fracos, enfatizamos a organização social, a interlocução entre a pesquisa e a extensão, técnicas de manejo de forma improvisada e a utilização muitas vezes de rações inadequadas. Como oportunidades, a produção de Lambari pode reduzir a pobreza, ela promove segurança alimentar e é uma alternativa em áreas protegidas, onde as legislações ambientais impedem o cultivo de outras espécies. Também há estudos para a prática do policultivo, utilizando o Lambari. Emerge também a oportunidade do trabalho por meio do associativismo e cooperativismo, para melhorar a organização social e eficiência produtiva. As ameaças são a falta de assistência técnica especializada, uma melhor organização da cadeia produtiva e diálogo entre todos os setores, para evitar a exclusão de mercado daqueles que trabalham em menor escala. Nós concluímos que o sistema de autocontrole de produção é o mais sustentável, promove mais lucro, emprega mais, possui maior diálogo com o poder público, tem maior acesso às informações e apresenta reduzido impacto ambiental por unidade de produção. Assim, reduzir impactos ambientais não significa aumentar o custo de produção, nem reduzir a produtividade. Os indicadores utilizados foram eficazes para avaliar a sustentabilidade na aquicultura, pois foram capazes de detectar, identificar e quantificar pontos fortes e fracos. Porém, vale salientar que é necessário testar outras combinações de indicadores e subíndices. Esse trabalho foi o primeiro que considerou a governança como uma das dimensões da sustentabilidade. Sendo ela, a governança, a fragilidade da produção de lambaris, isso revela a importância da aplicação e aperfeiçoamento dos métodos e dos indicadores de governança para a avaliação da sustentabilidade, considerando as 4 dimensões em trabalhos futuros. É uma atividade sustentável, depende muito da seriedade do produtor, depende de um pouco de investimento. E nós estamos fazendo um trabalho legal. O pessoal que tem os tanques, tem os viveiros prontos, eu acredito que é um bom negócio, é uma coisa boa. Eu vou aumentar a criação do lambari, né? Não, eu nunca achava que seria ser feliz com um peixe tão pequeno que nem o lambari, né?